A graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, é um prazer estarmos novamente diante do nosso Deus, porque Ele é bom, né? Ele nos protegeu toda a semana. Em todos os dias, em todos os momentos, tivemos a proteção desse Deus ao nosso lado. E hoje estamos aqui para adorar a Ele, para glorificá-lo, porque Ele é o nosso Deus. É a Ele que nós adoramos, é Ele que nós louvamos, né? E isso, o louvar a Ele, o engrandecer a Ele, nos dá a certeza da salvação, porque essa salvação é garantida para todo aquele que nele crê, né? Então, nós cremos nele, por isso que estamos aqui colocando as nossas petições, as nossas dificuldades, os nossos lamentos diante dele, porque só ele tem a solução para todas as coisas. Né? Então, que tenha sido uma semana abençoada para cada irmão. Hoje nós vamos falar com base em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, de 24 a 27. Os irmãos que acharem, por favor, se colocam de pé. Eu queria dizer aos irmãos que se aproxima a volta do nosso Salvador, cada dia mais está tudo cumprido, né? Israel já está sendo bombardeado. Israel, isso é final de tempo. Agora vai aparecer o homem que vai trazer a solução para esse conflito. Os irmãos se preparem que vai ver, será apresentado o homem que trará a solução para o conflito, né? E eu estava lendo o Apocalipse essa semana. Eu estava lendo, tem um texto que fala sobre a dizimação de 1/3 da terra, das pessoas. E nós estamos vivendo isso. Eu acredito que, se não foi 1/3, está próximo. Muita gente já morreu, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Irmãos, prepare-se, se afirme, se coloque diante de Deus, seja fiel a Ele, dedique-se a sua vida a Ele, busque a Ele, não negligencie o tempo de Deus na sua vida diariamente. Tenha sua comunhão diária com Ele, com certeza, Ele voltando, né? Porque primeiro a gente sabe que vai aparecer esse homem que vai solucionar o problema. Em seguida virá o arrebatamento da igreja. Está próximo, né? Vamos nos preparar. Mateus 7, capítulo 7, versículo 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa, né? Edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como o tema da mensagem de hoje é como a família pode vencer as crises no mundo de hoje. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Os irmãos podem sentar. Como as nossas famílias podem vencer as crises no mundo de hoje? Hoje vivemos muitas crises. Existe crise na saúde, existe crise financeira, existe crise espiritual, existe crise psicológica, e muitas famílias são acometidas de todas as crises. Eu quero te dizer, queridos irmãos, que quando analisamos as famílias bíblicas, nós observamos que não foi diferente nas famílias bíblicas. Observe que muitas delas enfrentaram crises gravíssimas, enfrentaram crises de toda a natureza. Em toda a história da humanidade, a família sempre enfrentou crise. Aí muitas vezes nós pensamos: por que eu estou passando por isso? Por que a minha família passa por isso? Eu quero te dizer nessa manhã que não é só a sua família. Todas as famílias têm passado por crise, e as crises sempre trazem
problemas para a família. Então, a primeira família da Bíblia, e foi a primeira família a enfrentar crise, foi a família de Adão e Eva. Observe que a primeira família, eles moravam no Éden. Eles não moravam em um local como nós moramos, como é Salvador, um local violento, um local mau, um local onde as pessoas são cruéis. Eles moravam no Éden, um local tranquilo, um local de paz e de alegria. No entanto, lá no Éden, eles tiveram crise. Observe que a primeira família, até que foi a família de Adão e Eva, queridos irmãos, tiveram crise. A crise entre os seus filhos, Caim encheu o seu coração de ciúme e inveja. Observe que o ciúme e a inveja, meus irmãos, já era algo que existia naquela época. É um local de paz e alegria, mas o ciúme e a inveja estavam ali. Observe que esse é um ciúme destrutivo. E se a gente observar bem, a gente vê isso hoje dentro das nossas casas. O ciúme muitas vezes e a inveja, nós vemos isso dentro da igreja, o ciúme e a inveja, nós vimos isso no Éden, quanto mais dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que na família de Jacó também houve problema de ciúme e de inveja entre os filhos de Jacó. Observe que são famílias bem estruturadas, são famílias dedicadas, famílias que conheciam a Deus. Adão se relacionava com Deus, Adão e Eva. Jacó se relacionava com Deus. Observe que José, queridos irmãos, era um objeto de ciúme e de inveja entre os irmãos. Em uma casa onde Deus era o Senhor daquela família. E muitas vezes a gente vê que todos ali eram dependentes, todos ali acreditavam em Deus e todos eles adoravam a Deus. Mas mesmo assim a inveja e o ciúme conseguiu penetrar no lar de Jacó. Observe que seus irmãos, os irmãos de José, rejeitaram, queridos irmãos, seus sonhos e se revoltaram contra o pai por ter preferência por José. Observe que os filhos, se a gente for ler a história, em muitos momentos os filhos de Jacó, eles eram duros com Jacó, porque Jacó ele tinha preferência por José, mas a preferência de Jacó não era algo normal, é porque o projeto de Deus na vida de José era um projeto diferente. Então, mais tarde, os irmãos o vendem como escravo para o Egito. Uma família que a base era Deus. Então, na família de Abraão também, queridos irmãos, houve uma grave crise entre Sarai e entre Agar. As duas se degladiaram no final, depois do fato acontecido, depois de Sarai, queridos irmãos, porque Sarai ela teve muita culpa naquele relato, porque ela não confiou na promessa de Deus. Eu quero te dizer que nós precisamos confiar na promessa de Deus que Deus nos faz. Deus havia prometido a Sara um filho. E observe que Sara, ela não esperou o cumprimento da promessa e pede a Abraão que tenha um filho com a escrava. Quer dizer, ela não confiou em Deus. E nós precisamos confiar no Senhor, meus irmãos. Aquilo que Deus te prometeu, Deus garante. Aí Sarai se viu ela, uma mulher já que não podia mais ter filho, que o período das suas regras já tinha cessado, e nós sabemos que depois que a mulher entra na menopausa, não pode mais ter filho, mas não pode o entendimento humano, mas o Deus que nós cremos é o Deus que abre a madre. Aleluia. É o Deus que não existe impossível. Então, queridos irmãos, essa precipitação da sua parte gerou insegurança e ciúme. Observe que o resultado foi, Sara pede a Abraão para mandar o seu filho para o deserto. Ela sabia que o menino poderia vir a morrer, só que ela não entendia que Deus também tinha um projeto. O projeto de Deus na vida de Ismael não era o mesmo projeto na vida de Isaac, mas Deus, ele tinha um projeto na vida de Ismael. Então, ao lembrarmos da família de Ana, queridos irmãos, eu estou fazendo aqui algumas observações de famílias que viviam segundo a vontade de Deus, mas que viveram problemas, para que você possa entender que a sua família não é a única família a viver problemas. Eu quero te dizer que os problemas que você vive, muitas famílias têm vivido, muitas famílias que todos serviam a Deus, todos eram rendidos aos
pés de Deus, e às vezes em sua casa é só você. Mas você deve continuar lutando. Você não deve desistir. Então, recordamos dos conflitos que Ana enfrentou dentro da sua própria casa. Observe que eles, queridos irmãos, Penina, né? Ele subia com suas esposas, com toda a família, para adorar a Deus. Eles iam para o templo, eles não iam para um terreiro de macumba, eles não iam para um centro espírita, eles iam para a casa do Senhor adorar a Deus. Mas mesmo assim, queridos irmãos, existia conflito dentro das suas casas. Então eu quero te dizer, queridos irmãos, que a nossa casa não é melhor do que a casa deles. Nós estamos aqui, como Jesus, ele disse ao Pai: Senhor, eu não peço que vos tire do mundo, eu vos peço que vos livre do mal. Então, Deus que nós cremos é um Deus que nos dá poder para nos livrar do mal, mas não impede que passamos pelos nossos conflitos, porque nós estamos sujeitos, irmãos. Você está sujeito às mesmas paixões que essas grandes pessoas que serviram a Deus passaram. Nessa manhã, queridos irmãos, eu gostaria de falar sobre dois tipos de família. A família que é estruturada sobre a rocha, que é Jesus. A família que é estruturada sobre a rocha, que é o Senhor, que é inabalável. E falarei também sobre a família que está estruturada sobre a areia. A primeira família que eu quero falar é sobre a rocha, que é Jesus. Mateus 27, 24 e 25, o texto diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A família, queridos irmãos, edificada sobre a rocha, que é Jesus, é uma família forte. É uma família que a chuva vem, as tempestades vêm, os ventos vêm. Eu acho que os irmãos, todos nós já vimos uma palmeira, alguns têm palmeira em casa. O vento bate na palmeira, joga ela para um lado e joga para o outro, mas depois que o vento passa, a palmeira continua de pé. Assim é a família estruturada sobre Jesus, que Jesus é a base. É uma família que o vento vai vir, as dificuldades virão, os problemas virão, mas a sua família não cairá, porque está estruturada na rocha, que é o Senhor Jesus. Eu quero te dizer, veja o que diz o versículo 24, diz: edificou a casa sobre a rocha. Observe que ele não fala de uma casa firmada, né? Ele nos fala sobre uma casa firmada sobre a rocha. Esse modelo de família é uma família forte, é uma família estruturada. Mas o que a rocha simboliza para nós? Como é que eu vejo uma rocha? Quando eu olho para uma rocha, o que é que eu vejo? O que é que você vê quando você olha para uma rocha? Será se uma rocha, nós chegando em uma rocha assim, a gente dando um chute assim, será se a rocha vai cair? Será se um carro vem de lá bater sobre a rocha, um trator bater na rocha, um trem bater em uma rocha, será se essa rocha cai assim? Queridos irmãos, eu quero dizer que a rocha é símbolo de resistência, é símbolo de durabilidade, é símbolo de persistência, é símbolo de firmeza, de estabilidade, é símbolo de força. Então, se sua família estiver estabilizada sobre Jesus, que é a rocha forte, nenhum mal vai derrubar a sua família. O diabo ele não vai conseguir destruir a sua família. Eu quero dizer que o projeto de Deus para as nossas famílias é que elas tenham a qualidade da rocha. Deus quer que a sua família tenha a qualidade da rocha. Às vezes você olha assim e diz: poxa, mas sou eu sozinho para lutar. E Valda, olha, minha casa sou eu sozinho. Mas eu quero te dizer, Valda, através de você Deus faz maravilha na sua família. Através de você que é sozinho na sua casa, que tem lutado, Deus ele quer fazer grandes coisas na sua casa, Ele quer reestruturar a sua casa. Então, o projeto de Deus para as nossas famílias é que elas tenham a qualidade da rocha. Isso é, que elas tenham resistência, firmeza, estabilidade e força. Ele quer fazer da sua família uma família forte, uma família resistente. Então, para a nossa família ter as qualidades da rocha, é preciso estar firmada em Jesus. Então, é preciso firmá-la.
Então ore cada dia, coloque diante de Deus a sua família, diz, Senhor, eu quero minha família firmada em Ti, Pai, e eu creio que eu vou ver em nome de Jesus, e Deus Ele vai fazer, Ele vai conceder isso a você. Então precisamos colocar Jesus, mas eu preciso ser Jesus no centro da minha família, eu preciso colocar Jesus lá no centro, eu preciso ter as atitudes de Jesus, eu preciso ter o comportamento de Jesus, eu preciso ter as atitudes dele, eu preciso ter os gestos dele. Então precisamos colocar Cristo como centro da nossa família, mas às vezes, queridos irmãos, Cristo não tem sido o centro através de mim. E como Ele pode estruturar? Como Ele pode restaurar se Ele não está presente? As minhas atitudes muitas vezes é igual a dos outros que não são cristãos. Eu preciso ter uma atitude santa e agradável a Deus. Então, por que casamentos acabam? Porque famílias não duram e não resistem, porque não estão firmadas sobre a rocha que é Cristo. Às vezes, não adianta, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ninguém pode vencer, mas se for 2 dobras só, ou às vezes é uma dobra só, às vezes é só você, fica difícil resistir. Então, queridos irmãos, veja o que diz a palavra de Deuteronômio 32:4, diz, Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Então encontramos Ele como a rocha, né, cuja a sua obra é perfeita. Então a obra de Jesus é perfeita em nossas casas através de nós. E Mateus 7:24 diz, né, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Então, ao ser exposta ao vento, ao ser exposta à tempestade, ao ser exposta às enchentes, a casa sobre a rocha, ela continua firme. Meus queridos irmãos, Josué, quando foi para Jericó, foi lá pelejar contra Jericó, ele lutou contra Jericó, e aí as muralhas, elas ruíram. Todas as casas, porque as casas lá tinham casas que eram em cima das muralhas, e todas as casas desceram e ruíram, mas teve uma casa que não desceu. Teve uma casa que não desceu porque estava edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, as casas ao seu lado podem ruir, mas se a sua casa, se a sua família está edificada sobre a rocha que é Jesus, ela não descerá. Ela não será destruída. Então, queridos irmãos, a família é projeto de Deus, a sua família é um projeto de Deus. Deus, quando te deu o seu marido, Ele te deu porque era projeto dEle. Ele, quando te deu sua esposa, Ele deu porque era projeto dEle. Os filhos que Ele lhe deram, era o projeto dEle. Eu quero dizer, queridos irmãos, que olhando hoje para a realidade das nossas famílias, eu olhando para a realidade da minha família, da nossa casa, de nossos filhos, dos nossos relacionamentos, o que é que eu tenho visto? Será se a minha casa realmente está estruturada na rocha que é o Senhor Jesus? É preciso ter a percepção disso, e se a gente percebe que ainda não é, Deus ainda vai fazer algo tremendo na sua casa, na sua família. Deus vai transformar os seus filhos. Então talvez você não veja uma família edificada sobre a rocha que é Jesus, mas não desista. O objetivo de Deus é fazer da sua família aquela família que Ele deseja. Esse é o projeto dele para a sua família. O Salmo 121, versículo 127, versículo 1. Os irmãos sabem o que é que diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. É preciso, a casa, ela só vai estar estável se ela for edificada sobre Jesus, tiver uma rocha, uma base sólida, porque a rocha é uma base sólida. Então, se você construir uma casa sobre uma rocha, jamais essa casa vai desabar, porque a rocha não desaba, então não vai afundar, né? Eu quero te dizer que vamos ao seguir ver o modelo da família, né? A família firmada sobre a areia. Observe que o texto diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e desabou, sendo grande a sua ruína. Eu queria contar a história de uma ilustração, né? Quando
foi construído a Torre de Pisa, lá na Itália, aquela torre foi construída sobre uma terra instável, sobre a areia, uma torre pesada sobre a areia. Quando se construiu aquela torre, ela era ereta, ela tinha a posição correta, ela não era torta como é hoje. Mas, queridos irmãos, o que aconteceu? O governo percebeu que a torre estava se inclinando, e aí contrata os engenheiros, e mostra os engenheiros, e bota o prumo, e ao colocar o prumo, viu que a parte de baixo estava ao norte, e a parte de cima já estava ao sul, estava pendendo, estava correndo para ser caída. Então, o que aconteceu? Contrataram-se alguns engenheiros para estabilizar aquela torre, e eles chegaram na base daquela torre, e eles cavaram, e eles fizeram uma contenção de concreto, eles fizeram uma coluna de concreto, e aquela torre foi estabilizada. Eu quero te dizer, da mesma forma como a torre afunda, se estiver, queridos irmãos, firmada sobre a areia, assim é a família que não está alicerçada sobre Jesus. Essa família pode vir a despender, essa família pode vir a cair. Então é decadência, porque não está firmada sobre a rocha que é Jesus. Eu quero dizer que nessa manhã Jesus nos fala no verso 26, e edificou a casa sobre a areia. A areia é símbolo de incerteza, é símbolo de inconstância, é símbolo de instabilidade. Eu quero dizer, mas o que representa essa areia para a família? A areia é a falta de Deus na família, porque Jesus é a rocha. Se na família não tiver Jesus, automaticamente essa família vai cair, como aquela torre quase cai, precisou de ser estabilizada. Então, queridos irmãos, é exemplo de falta de comunhão, é essência de falta de Deus, falta de oração, de falta de leitura da palavra, de falta de comunhão, de intolerância, de ciúmes. É isso que é a areia, que representa a nossa casa. Então não permita que a sua família seja destruída. Firme a sua família em Cristo, que Ele é o Senhor. Então eu quero relembrar a história de Jó. A história de Jó é muito interessante. A família de Jó estava completamente destruída no fundo do poço. Mas observe que Jó era um homem temente a Deus. Observe que seus filhos adoravam a Deus. Das profundezas da angústia, aqueles irmãos, Jó ergueu o céu diversas vezes, clamando a Deus pela misericórdia dele. Ele pergunta por quê? E várias vezes ele pergunta por quê? E ele pergunta, por que estou sofrendo? Por que, Senhor, perdi tudo? Por que perdi meus filhos? Por que perdi minha herança? Por que perdi minha saúde? Em vários porquês, porque o Senhor não me mata. Jó pediu a morte. Jó era um homem temente a Deus, era um homem obediente ao Senhor. Observe que Jó adorava a Deus, Jó fazia sacrifícios a Deus, Jó ele cumpria aquilo que Deus determinava na palavra. Então, porque o Senhor não responde às minhas orações? Deus muitas vezes está calado. Muitas vezes nós estamos orando a Deus e Deus não responde nada, porque não é o momento de Deus falar. Então, Jó lança para Deus mais de 30 vezes a sua queixa de amargura. Mais de 30, se você ler o livro de Jó, você vê várias queixas de Jó para Deus. Mas eu quero te dizer, né? Ele abre o seu coração e extravasa a sua dor. É nesse momento, queridos irmãos, que Deus responde a ele. Jó, queridos irmãos, Jó chora, Jó se derrama diante de Deus. Então Deus não queria falar naquela hora. Não adianta, tem momento que não é o momento de Deus falar. Quantas vezes temos orado por muitos pedidos e muitas coisas, e Deus tem se calado. Então estavam precisando de um avivamento, a família de Jó, a vida de Jó. Eu quero dizer que então, do meio das trevas, da dor, surge uma luz da esperança do caso. Brotou a restauração, e Deus restaurou a família de Jó. Eu quero te dizer que Deus, queridos irmãos, Deus se revelou para Jó. E assim, nas dificuldades da sua família, Deus quer se revelar para você também. Deus, num momento, Deus vai falar contigo. Então mostre-lhe
Sua soberania, o seu controle na sua vida, na sua família, sobre todas as coisas, é preciso diariamente. Então, Jó compreendeu que os desígnios de Deus, né, não podem ser frustrados. O que Deus prometeu a Jó, Deus cumpriu. Eu quero dizer que o sofrimento de Jó, em vez de endurecer, levou para mais perto de Deus. Jó se aproxima de Deus por causa das suas dificuldades. Eu acredito que foi ali que Jó se converteu. Jó tinha uma vida religiosa, mas Jó, depois disso, teve uma vida de adoração. Porque Jó viu Deus na vida dele, na vida da família dele. Então Deus converteu em bênção a maldição que o diabo lançou sobre Jó. Porque o diabo, ele lança maldição sobre as nossas vidas. Mas Deus, ele é por isso que muitas vezes a gente tem que orar a Deus pedindo restituição. Não de algo que Deus tirou de nós, que Deus não tira nada de mim. Você. Deus não tirou nada de você, é o diabo que tira, mas Deus lhe restitui tudo, dobradamente. Deus quer lhe restituir. Então Deus, queridos irmãos, eu gostaria de orar por sua família nessa hora. Eu gostaria de orar, eu queria que você dobrasse sua cabeça, uns todos, podem continuar sentado, dobre todas as cabeças, que nós vamos estar orando nessa hora, agradecendo a Deus pela sua família. Então, queridos irmãos, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Deus, eu quero pedir pelos filhos, pelas filhas, pelo neto, pela neta, pelo marido, pela família em geral. Queridos Deus, ele e ela, Deus, não nasceram viciados em drogas, não nasceram viciados em bebidas, não nasceram viciados em álcool, não nasceram viciados em jogo, não nasceram viciados em adultério. Toma-os, expõe nas tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor, quando criou cada um filho e neto dos teus filhos, que é questão, Deus, o Senhor criou perfeito, Deus. O Senhor não criou com vícios, Deus. E nessa hora, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a restauração, Pai, daqueles que estão vivendo longe do Senhor, Pai. Nós te pedimos a restauração dos nossos familiares, Pai, dos filhos, Deus, que os irmãos estão colocando nessa hora diante do Senhor, estão apresentando ao Senhor, Pai. Recebe, Deus, e liberta, Deus, das drogas, Pai. Liberta do álcool, do lesbianismo, do homossexualismo, Deus, de tudo aquilo que te desagrada, Deus, que o Senhor possa estar libertando em nome de Jesus, Deus. Toma, Deus, cada um que foi apresentado ao Senhor nessa hora, Deus. Liberta, Deus. E sara, Deus, as famílias, Deus. Restaura, que cada família, Deus, a base de cada família, que seja o Senhor, Pai. Que o Senhor seja a base da família dos teus filhos, Pai. Nós choramos, Deus, agradecido, Senhor Deus, também, Deus, visita nessa hora, Deus, a família dos teus filhos que estão em casa, Deus. E nós te pedimos, Deus, da mesma forma, Deus, que o Senhor esteja libertando, Deus, o coração dos filhos dos teus filhos, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, abençoa os teus filhos que não puderam estar aqui nessa manhã, Pai. Abençoa ele, Deus, e guarda ele, livra de todo mal, Senhor Deus. Entra com providência na família deles também, Deus, e vai restaurando a vida da família, Pai. Vai restaurando os maridos, os filhos, os netos, Deus, os bisnetos, Deus, toda a parentela, Deus. Nós cremos no teu poder, Deus, e o Senhor é um Deus que restitui, Pai. Muitas vezes o diabo, ele tirou a pureza dos nossos filhos, Deus, mas o Senhor pode restituir, Deus, transforma, Deus, restaura. Te oramos agradecidos por tudo, Deus, porque nós temos certeza, Deus, que o Senhor já fez, Deus, na nossa vida. O Senhor já restaurou a nossa família. Jesus já é a base do nosso lar, já é a base da nossa casa, já é a base da nossa família. Jesus já restaurou, Deus. Obrigado, Deus, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Nós vamos, os irmãos oram silenciosamente e à noite estaremos aqui para novamente glorificar esse Deus que é bom e é grandioso. Amém? Amém.